E para vocês que não me conhecem, eu me chamo Daniel Santos. E para vocês também que não me seguem lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo para vocês me seguirem, tá bom? Então, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para que vocês não percam nenhum vídeo como esse. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre a primeira lei de Newton. Vamos lá para o vídeo. Olá pessoal do Me Salva! Começando então a nossa série de aulas sobre leis de Newton, a gente vai falar hoje da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Então qual que é a ideia básica? O enunciado da lei da inércia é mais ou menos o seguinte. Ela diz que corpos em repouso permanecem em repouso e corpos em movimento permanecem em movimento em linha reta com velocidade constante, a menos que haja uma força sobre eles. Então, mais ou menos o que eu quero dizer com isso? A ideia básica seria mais ou menos assim. O que a gente está falando? Então, a menos que uma força haja sobre eles. Em uma situação, então, em que eu estou sem forças, que não há forças agindo sobre o corpo, um corpo que está em repouso, que está parado, vai continuar parado. O que faz sentido, né? Tem uma coisa parada, eu não faço nada com ela, não estou empurrando nem puxando, não estou fazendo forças, ela vai continuar parada. A parte que talvez pareça um pouco menos intuitiva é o seguinte. Se eu tenho um corpo que está se mexendo, e eu não faço nenhuma força nele, ele vai simplesmente continuar se mexendo com a mesma velocidade em linha reta. Ou seja, eu tenho aqui um carrinho que está andando para frente, sei lá, com uma certa velocidade de, por exemplo, 2 metros por segundo. Se eu não fizer nada com ele, nem empurrar, nem puxar, ele só vai continuar andando sempre a 2 metros por segundo em linha reta. Pode parecer meio estranho isso, de que se eu não faço nada com o corpo, ele só continua andando, né? Na vida real, a gente está acostumado que a gente empurra alguma coisa e ela para. É que eu não tô... Quando a gente empurra uma coisa no dia a dia, a gente não está falando de uma situação sem forças, né? Conforme essa caneta se mexe, existe um atrito aqui que está segurando ela, por isso que ela vai parando. Se eu realmente estiver falando de uma situação sem forças e eu dou um empurrão no corpo, se eu não fizer nada com ele, ele vai simplesmente continuar se mexendo. Ou seja, o que a gente conclui? Que força, na verdade, não está relacionada com ter... Enfim, a força não é necessária para manter um corpo em movimento. A força está relacionada sempre com mudar uma velocidade. A gente precisa da força quando a gente quer sair do repouso ou quando a gente não quer que a velocidade seja constante. Claro, aqui na verdade só estou falando de uma velocidade constante e zero, né? A gente precisa da força, então, para mudar uma velocidade, não para que ela continue existindo. Se eu estou realmente sem forças, a velocidade simplesmente se mantém. Eu preciso da força para modificar essa velocidade, ou seja, para produzir uma aceleração, que nada mais é do que uma mudança de velocidade. Lembrando que mudança de velocidade não é necessariamente andar mais rápido ou mais devagar. Quando eu falo em mudar a velocidade, eu posso estar falando em mudar o valor dela, o módulo, que seria andar mais rápido ou mais devagar, ou eu posso estar falando de fazer uma curva, né? Mudar a direção da velocidade. Lembrando também, gente, então que força, só para destacar, não é necessária para que haja um movimento. Eu preciso de uma força para mudar o movimento. A força é o agente que modifica a velocidade. Então, no fundo, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, define força. Ela te diz que força é o agente que tu precisa para modificar uma velocidade. Não é necessária a força para ter a velocidade, mas sim para mudar ela. Se eu tenho, por exemplo, um carro a 1 milhão de quilômetros por hora e um carro a 1 quilômetro por hora, eu não sei dizer qual tem mais força. A força não tem nada a ver com a velocidade. A força tem a ver com a mudança da velocidade. Então não é preciso força para ter um movimento, é preciso força para mudar o movimento. Eu posso ter uma situação de um corpo se mexendo sem forças. Resumindo aqui, então, a gente pode dizer que a inércia nada mais é do que a tendência, então, de manter o repouso ou o MRU. Se eu quero sair do repouso, sair do MRU, isso vai ser uma situação forçada, eu vou precisar de uma força para isso. A inércia, então, está relacionada com a dificuldade de mudar o movimento. Eu preciso de uma força para modificar o movimento.
E o que vai influenciar no quanto de inércia um corpo tem? O que torna difícil mudar o movimento desse corpo? Na verdade, é a massa. A inércia de um corpo é sempre proporcional à massa. Se eu dou um empurrão numa formiga no elefante, o elefante se mexe menos, porque o elefante tem mais inércia. É mais difícil mudar o movimento dele. Se, por exemplo, tem um elefante e uma formiga dentro de um ônibus e o ônibus freia, como o elefante tem mais massa, é mais difícil mudar o movimento dele. Ele tem mais tendência de manter o seu movimento. Quando o ônibus frear, o elefante tem uma tendência de continuar se mexendo para frente, ele vai bater no vidro, sei lá, se espatifar. Por isso que a gente precisa também do cinto de segurança, né? Está relacionado com a inércia. Quando o ônibus freia, não é que o ônibus não empurre para frente. É só que existe uma tendência de manter o movimento que a gente tinha. Quando o ônibus parou, se nada fizer a gente parar, a gente precisa de uma força para mudar esse movimento e passar de movimento para parar, a gente vai simplesmente continuar se mexendo e passar pelo para-brisa, enfim, se machucar. Por isso que a gente precisa do cinto de segurança, está relacionado com a inércia. Muito obrigado e por hoje era isso.